Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai estar aprendendo as configurações do lote base do sistema V12. É importante a gente sempre ver as aulas, as primeiras sequências, né? Para a gente ter o entendimento e aí depois começar a fazer as conexões. É lógico que se você quiser algo mais específico, você vai naquela aula específica para determinada sessão, tá? Então hoje a gente vai estar falando das configurações do lote base. Então a gente vai entender como que funciona, como que a gente pode ajustar de acordo com o nosso capital, beleza? Então, bora lá para a tela. A gente consegue visualizar nessa seção aqui as configurações do lote base. Quando a gente está dentro das configurações do lote base, a gente tem que entender que existe o lote baseado em saldo em conta, e esse lote baseado em saldo em conta, ele vai ser acionado essa função aqui. Então, ou seja, toda vez que a gente utiliza o lote base, vai ser ativada essa função aqui. Mas tá, Wellington, eu estou iniciando agora, o que é esse lote base? Lote base nada mais é que o volume, que quando o robô vai abrindo as operações, o trade dentro do mercado, ele vai simplesmente se baseando nesse lote aqui, que nada mais é que quando você está aqui com a conta, certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos colocar o robô para dar uma pequena funcionada aqui só para a gente poder ver como que funciona, tá? Na prática. Então aqui, ó, parou. Aqui, isso aqui é o volume, né, que é o lote base. Então aqui ele está abrindo com lote de 0,19. É o lote que ele está abrindo aqui, de acordo com o que a gente configura lá, ok? Então voltando aqui para o nosso exemplo, se eu coloco, presta atenção, tá? Se eu coloco lote baseado em saldo em conta, o que ele vai fazer? Ele vai identificar o saldo que tem na minha conta e proporcional a isso ele vai abrir o lote. Então se eu coloco esse lote baseado em saldo em conta, é o famoso juros compostos. Conforme sua conta vai aumentando, o seu saldo, ele vai aumentando o lote também. Então ele vai entendendo que existe mais saldo e vai aumentando o lote gradativamente. E aqui a gente escolhe as porcentagens que a gente quer que ele abra aquela operação, tá? Lembrando que também esse lote que ele vai abrir, não é porque eu vou colocar 5% que ele vai pegar lá 5% da nossa conta. Existe a questão de alavancagem, tá? Tem vídeo também explicando sobre alavancagem aqui que eu explico. Mas para ser direto aqui, a gente vai escolher a porcentagem, ok? Então vamos supor que você queira 0,5%, né? 0,5%. Então, ou seja, eu estou querendo 0,5%, a metade de 1%. E aqui eu deixei esse aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai olhar só para esse lote baseado em saldo em conta. Não adianta eu colocar aqui e definir lote manual aqui, tá? Não adianta eu fazer isso aqui porque ele não vai funcionar. Porque eu já setei aqui o que eu quero. Eu quero baseado em saldo em conta. Então ele vai olhar para esse parâmetro aqui, ok? Então aqui você vai definir, eu quero 0,10. Se você tá iniciando, quer algo mais conservador, começa com 0,05. E aí depois você pode vir, né, daqui a 5 dias, 10 dias de operações, você pode também ir modificando, não tem problema nenhum. Então, ou seja, você vai aumentando de acordo com o que você está vendo que está funcionando melhor ou não está. Você pode também voltar, eu estava em 0,5%, agora eu quero voltar para 10%. Você pode, é lógico que isso ele vai começar a trabalhar nas próximas ordens. As ordens que já foram executadas não tem como ele alterar, tá? Então, basicamente, aqui a gente já entendeu que quando eu seto aqui, ele vai estar funcionando aqui e a gente escolhe a porcentagem. Quanto maior a porcentagem, é lógico que maior vai ser o lote que ele vai estar abrindo. E baseado, lembra, sempre na sua conta. Ele vai puxar a conta, mas é uma conta assim, então não tem problema, ele vai puxar baseado no valor que tem lá, no total, entendeu? Conta estranha, não tem problema, ele vai puxar baseado no valor. E aqui, quando a gente coloca manual, quando entra manual, não importa o tamanho da conta. Ele vai simplesmente abrir o lote que a gente está determinando aqui. É lógico, se você tiver um saldo que permita também abrir com esse lote. Claro, né? Isso é importante também a gente analisar. Então, ou seja, quanto maior, é importante também entender, quanto maior o lote, maior o meu risco, tá? Então, você tem que entender que se você está iniciando, coloca os lotes mínimos, que no caso no Forex aqui o lote mínimo é 0,01,
lote mínimo. Não tem lote menor que esse, o volume, né? Não tem. Então, se você está iniciando, coloca esse lote. Se você está com pouco capital também, vê tipos de conta para você ter mais margem para trabalhar. Eu falo muito sobre isso, é importante. Porque o intuito aqui é que você utilize a ferramenta de forma correta, né? Para você ter bom aproveito com o uso do sistema. E aí, basicamente, se você quer aumentar depois, eu quero agora 0,6, aí você coloca aqui. Então, quando eu coloco lote manual, só esse aqui que vai estar valendo, esse aqui é cancelado, tá? Quando eu coloco baseado em saldo em conta, esse aqui está valendo, esse aqui é cancelado. Então não tem mistério. Wellington, eu posso colocar esse aqui, lote baseado em saldo em conta. Aí eu coloquei. E aí depois, por algum motivo, eu não quis mais e eu quero mudar. Pode? Pode. Você pode vir aqui, trocar e colocar o lote que você quer. Você pode definir. Então, seja manual, quer dizer que é você que altera. E você não tem que ficar alterando o tempo todo. Você alterou uma vez, ele vai sempre abrir com esse lote, porém, existem outros parâmetros que eu vou chegar lá depois também, que está atrelado ao boost, né? Então, ou seja, esse é o lote inicial que ele vai estar abrindo. Um exemplo, se eu botei manual aqui de 0.01, exemplo, então ele sempre vai abrir com o lote inicial desse 001. E dependendo do meu booster, que depois você vai ver a aula de booster, ele vai aumentando essa frequência do lote. Por quê? Porque ele vai tentando compensar aquela ordem que vai ficando para trás, tá? É o famoso martingale. Então, basicamente, ele vai sempre começar com 001 que a gente definiu. Se a gente colocar baseado em conta, ele vai abrir puxando essa porcentagem do saldo que você tem na conta. Lembra também que não vai ser um valor exato, porque tem a questão de alavancagem, mas você vai basicamente se identificar que ele vai aumentar depois, de acordo com o seu nível de conta também que aumenta, tá? Então aqui, essa aula bem breve, só para a gente entender aqui sobre lote, configurações do lote base do sistema V12, como utilizar, e depois a gente vai passar para o booster, e aí a gente volta aqui um pouco aqui só para trazer uma clareza, porque depois você vê que ele, eu coloquei com um lote manual de 001, e porque depois ele foi aumentando para 02, depois para 03, depois para 004, né, assim por diante. Então eu vou explicar esse detalhe também, beleza? Então deixa no comentário o que você achou dessa aula, um vídeo bem breve, só para a gente ter esse entendimento de configuração do lote base.